E segundou com uma vitória do nosso Flamengo neste último domingo e tá dando o que falar essa vitória do Mengão. Não é à toa que o pessoal lá do Sport TV, programa Fechamento, comandado pelo André Rizek, Denilson Show, tem aí o Felipe Melo e companhia, falaram sobre o mais querido do mundo, essa vitória do Mengão para cima do Grêmio, 2-0 fora de casa e, lógico, do Arrascaeta, o nosso craque, o nosso gênio. E eu vou trazer para vocês o que foi que eles falaram. Aqui o Felipe Melo foi polêmico, como sempre, Denilson Show falou, André Rizek e companhia. Eu vou trazer esse corte para vocês, iremos reagir juntos. Então, ó, já senta o dedo no like que é para espalhar, para a gente divulgar esse vídeo aqui para todos os rubro-negros, beleza? Vamos acompanhar, só que antes, daquele jeitão, vamos chegando, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. E me segue também lá nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, no @AlmeidaFla81. O link do meu Instagram está aqui embaixo na descrição deste vídeo ou através deste QR Code aqui no canto superior da sua tela. Então vamos lá ver o que aconteceu, o que o pessoal lá do Sport TV, Grupo Globo, programa Fechamento, olha o que esses caras falaram sobre o mais querido do mundo, da vitória do nosso Mengão para cima do Grêmio lá na casa dos caras. E vamos acompanhar agora, beleza? Vamos lá. O Felipe, no domingo passado, só pegar o seu gancho. E o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, mandou no jogo, né? Sim. Mandou no jogo. Controlou a partida. Poderia ter matado o jogo, inclusive, antes, né? Se fosse mais efetivo em si. Um detalhe do Grêmio, assim, é claro, é um trabalho novo, mas é uma equipe que realmente não tem identidade, não tem coletivo. Eu falei um pouco sobre a questão dos zagueiros do Flamengo ter essa qualidade para sair lá de trás em si. Mas é uma equipe que não tem um padrão, se marca lá em cima, não consegue ser organizado. Se marca um bloco médio ou baixo, também não consegue ser organizado. E é uma equipe que, para você marcar em cima um Flamengo, você tem que saber, tem que estar muito bem coordenado, né, para você evitar isso. E claramente nos dois gols a gente vê esses encaixes longos, individuais para você fazer, cara, tem que estar muito encaixado, muito coordenado. E contra o Flamengo, pior ainda. Eu acho que é um Grêmio com muitas dúvidas. Não sabe se vai marcar linha alta, não sabe se vai marcar linha baixa. E essa dúvida é muito ruim para um time que está brigando pelo que está brigando hoje. O Grêmio tem que abrir o olho, porque tem um ponto só no campeonato. E acredite, grandes clubes, quando entram na zona de rebaixamento, ele não sabe brigar com a zona de rebaixamento. É muito difícil, é muito complicado. E o Flamengo, eu mesmo, alguns jogos atrás, eu falei que o Flamengo tinha que melhorar, o Flamengo não foi muito bem, na Libertadores não foi bem. Hoje a gente viu um Flamengo realmente que é o Flamengo que o torcedor espera. O Flamengo, com a volta do Arrascaeta, que tampouco vinha fazendo grandes jogos. Hoje o Arrascaeta fez um grande jogo, não só pelos 2 gols, mas voltou a ser aquele Arrascaeta que encanta, que encantou, que é o ídolo do torcedor do Flamengo. Um Flamengo com jogadores super acesos dentro de campo. O Flamengo que começava jogando mesmo fora de casa, com bola no pé, com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira, demonstrou toda a sua arma. Então, hoje, realmente, nós vimos os 2 clubes que estão na ponta do Campeonato Brasileiro, nós vimos o melhor deles nessa rodada, sem dúvida nenhuma. No domingo passado, só pegar o seu gancho, no domingo passado, a gente debateu bastante o Arrasca. Ele marcou um golaço contra o Vitória. A gente estava criticando ele, né? E a gente estava cornetando. No caroço, né? A gente estava cornetando. Gol. Mas assim, a nossa corneta era física, né, cara? Ninguém duvida do talento do uruguaio. A gente tava, pô, a Arrasca não tá bem, a Arrasca não tá bem. Fez um golaço. Hoje, além dos 2 gols muito bonitos, candidatos ao gol da rodada, a gente tá dizendo que esse é o gol da semana passada. Jogada individual, ele rouba a bola, vai invadir a área. Foi um lampejo de genialidade do Uruguai. Hoje não foi lampejo. Ele jogou bem a partida como um todo, ele ditou o ritmo do jogo, né? Só para fazer essa defesa aqui do uruguaio, que foi tema da semana passada, e agora volta ao fechamento com uma atuação que a gente está debatendo se não é a melhor atuação individual da rodada. Diga lá, Losetti. Essa parada que o André Rizek falou aí,
né, que estavam debatendo a questão das lesões, né? A gente sabe que o Arrascaeta sempre vem de lesões, mas duvidar do craque que ele é, do gênio que ele é, né? Como um certo jornalista aí estava duvidando, pediu até para o Felipe Melo tomar uma providência, botar o cara no banco. Enfim, o André Rizek falou aí, não podemos duvidar do craque que ele é, do gênio que ele é. Mas teve um aí que fez um auê para cima do Arrascaeta, jogando a torcida do Flamengo contra o Arrascaeta. Infelizmente, alguns torcedores ainda foram na pilha desse jornalista. Vocês sabem quem é, né? Vocês sabem quem é. Mas enfim, mas tá aí, ó. Ele dá a resposta dentro de campo. O Flamengo não pode botar esse cara no banco, irmão. O cara é gênio. Ele só vai ficar fora desse time do Flamengo realmente por questão de lesão, porque for falar de futebol, o cara é gênio. Até quando não joga bem, o cara é fera. Felipe Luiz deu uma entrevista à Conmebol, onde ele disse que ele monta os times dele, não são tantos assim, ele está começando a carreira dele de treinador, mas que ele gosta de montar o time pensando no 10, com base num 10. E ele fala esse 10 e 10 é uma coisa meio idealizada no futebol, né? A gente acha que o 10 não existe mais, ou que o 10 é aquele que joga parecido com o Ganso. Cara, tem várias formas de jogar de 10 hoje, várias características diferentes, mas o Felipe coloca isso. Então, se ele monta o time pensando no 10, e se o 10 dele é o Arrascaeta, quanto melhor ele tiver fisicamente, quanto mais recuperado, quanto mais ritmo de jogo, a tendência é que o Flamengo cresça, porque você vai ter o seu jogo muito baseado num cara que é diferente. A gente estava dizendo o Arrascaeta, campeão brasileiro no Cruzeiro, campeão brasileiro no Flamengo mais de uma vez, sempre como protagonista, mudando de posição, vindo jogar por dentro. Ele sempre foi um 10, mas ele não era o 10 centralizado. Ele era o 10 que saía do lado e vinha para dentro. Ele de um lado, Everton Ribeiro do outro, os dois eram 10. O Flamengo tinha dois 10, de características bem diferentes. Hoje ele está centralizando um pouquinho essa coisa do 10, até na camisa, que ele merecidamente herdou. Então, a tendência é que o Flamengo cresça, porque ele é um jogador muito diferente, cara. E o Flamengo é um time que tem posse de bola, que propõe jogo. Então, o 10 precisa estar bem fisicamente, porque está toda hora participando de jogada. Então, você vê que ele melhorou fisicamente, porque a qualidade ele tem. E quando você pega um jogador que tem muita qualidade e está bem fisicamente, acontece o que aconteceu hoje. O De La Cruz e o Pulgar, hoje, fizeram um grande jogo. Quando você tem essa... Já peço desculpa a todos vocês, tá? Eu esqueci até de avisar antes. A imagem na hora que passa os lances, né, de Flamengo 2-0 no Grêmio, se não tiver desfocado, cara, se tiver normal, o vídeo cai. Direitos autorais, essas coisas todas, é automático. Então, por isso que eu coloquei a imagem borrada aí, mas dá pra ouvir os outros falando lá, os comentaristas, tudinho certinho. Beleza? Esse 10 que pensa o jogo, e o Arrascaeta, ele não só pensa o jogo com a bola, mas sem a bola, principalmente quando joga o Bruno Henrique ali como um falso 9. O Bruno Henrique, até pelo cacuete dele de ser um jogador de lado de campo, muitas vezes ele sai da área para receber essa bola em velocidade do lado do campo. E aí o Arrascaeta ocupa esse espaço. Aí a inteligência do 10 que pisa na área. Provavelmente o Felipe Luiz deve pedir isso também para o Arrascaeta. Ó, o Bruno Henrique vai ser o 9 hoje, é o falso 9. Ele sai muito para os lados do campo, para ter velocidade, ocupa esse espaço. No jogo, esse gol é um exemplo disso, mas no jogo de hoje contra o Grêmio, ele várias vezes ele estava pisando na área no lugar do Bruno Henrique. E aí, Denilson, você está falando de dois jogadores que jogam há 6 anos juntos. Isso era raro no futebol brasileiro. Desse nível ainda por cima, era muito difícil a gente ver num time de ponta. 6 anos juntos, cara. E o treinador estava com eles, né? O Gerson, pra mim, em regularidade, há muito tempo, é o melhor do Flamengo. Então, coloca o Gerson aí também nesse trio. E o treinador estava com eles, né? Jogava e agora é treinador. Se conhecem perfeitamente. Cara, o Maestro Júnior, hoje na transmissão da Globo, fez um comentário assim que o Flamengo, às vezes, para quem viu o jogo, parecia que o Flamengo estava indo para trás. Ele falou, isso é método, isso é tático. O Flamengo está indo para trás para atrair o Grêmio e matar o Grêmio no contra-ataque. Os 2 gols são assim, né? Os 2 gols. Os 2 gols são assim. O Edenilson ajuda. Olha só como o Felipe Luiz, ele é muito inteligente. Isso é estratégia do Flamengo, dar uma recuada, não é recuar literalmente, trazer o adversário todo pro seu campo, defender um resultado, não. É estratégia para roubar a bola, para matar o adversário. O Jorge Jesus fazia muito isso. Pensem que não, mas o Jorge Jesus fazia muito isso, muito isso. E o Felipe Luiz também faz com maestria. Com maestria, cara. O cara é sensacional. E o Maestro Júnior viu essa situação, expôs na transmissão. Perfeito. Ajuda ali, né? O primeiro gol do Arrascaeta, o Edenilson ajuda, que ele tenta cortar o passe ali.
Aí o Arrascaeta, obviamente, Mas inteligente. no conceito, né? O Flamengo tá ali atrás, atraindo o Grêmio e de repente, pum, matou o Grêmio no contra-ataque. Dentro dessa estratégia de trazer o time para o seu campo defensivo e ter mais espaço, até porque Michael tem a velocidade, Bruno Henrique tem a velocidade e tem essa presença diária do Arrascaeta. E esse era um dos grandes problemas do Grêmio já com o Renato. Quando o Grêmio vai pressionar, não é um time compacto. A linha de defesa muitas vezes fica muito longe dos outros setores. Então o Flamengo sabe que atraindo uma primeira marcação ele vai ter o espaço entre os setores para acelerar o jogo. Você falando isso parecia a seleção brasileira contra a seleção da Argentina em Buenos Não me lembra Aires. disso, Nossa, não, eu por fechei favor. o olho aqui, eu lembrei disso agora. Marcação-pressão da seleção brasileira. Tem que lembrar de coisas Aquela melhores. marcação-pressão da seleção, Não nossa. foi tão ruim assim. Nossa. Vamos dar uma nota pro Arrasca, já que a gente está debatendo o Arrasca como destaque do jogo. Vamos dar uma nota, assim, de 0 a 10, Felipe. Que nota você daria para a atuação do Uruguai hoje? Que nota será que o Felipe Melo vai dar pro uruguaio de Arrascaeta? Qual a nota que vocês dão pro Arrascaeta nessa partida contra o Grêmio? Deixem aí nos comentários as notas de vocês. Ainda falta muito para ele chegar àquele nível que a gente viu, que eu creio que se tiver continuar dessa maneira vai chegar. Então eu vou dar um 7 para ele hoje. 7. Aline? O cara fez 2 gols, né? 2 gols, o mais importante é o gol. É claro que ele não é o jogador que a gente viu no seu melhor momento. Acho difícil ser, até pelas questões físicas. Para mim, merece um 9. 9. 2 gols. Para hoje, especificamente, só hoje, 8,5. 8,5. É. Sua nota. Felipe, tamo junto, hein, mano? Vamos de 7, pai. É um jogador muito acima da média. Vamos de 7. É o 7 porque é muito acima da média. Gosto de assim. exigência, sim. Se ele tivesse no ápice da forma física dele... Pensa hoje, mas pensa, olha só, hoje ele jogou bem. Sim. Meteu 2 gols. Por isso, 7. Tá chato. 7. Tá bom. Eu vou dar 8, então, pro Arrasca. Cada um deu uma nota... Pois é, que ainda bem que era a Vou dar gente que 8. dava nota pra eles e não eles pra gente. Senão a gente ia no máximo. Poxa, Felipe, dar ele 8. guardou 2, mas ele se movimentou. Mas Vou dar 8, 7, então, pai. pro Arrasca. Mais um gol, 9. Agora, ó, queria tentar entender esse Grêmio que... Denilson Show foi na onda do Felipe Melo e deu um 7 também pro Arrascaeta. Cara, assim, eu vou dar minha nota pro Arrasca. Eu sou um cara... Eu não sou iludido, irmão. Eu não sou, assim... me deixo levar porque o Arrascaeta fez uma boa partida. Não é porque o Arrascaeta fez essa boa partida contra o Grêmio que eu vou chegar aqui e dar um 10 para ele. Não vou dar um 10 para o Arrascaeta. O Arrascaeta, a nota que eu vou dar para o Arrascaeta é 11. É 11, eu dou 11. O Arrascaeta merece um 11. O cara é gênio, meu irmão. O cara é craque, o cara é fabuloso, o cara é sensacional. Né? Por isso que eu falo, ainda tem alguns aí, alguns jornalistas, um na verdade específico que levantou essa confusão toda para cima do Arrascaeta, né? Que teve a audácia de falar que não, como é que um cara desse ainda quer renovar com o Flamengo não pode renovar, né? O Felipe Luiz tem que tomar uma providência, tem que botar esse cara no banco, não tem como, não tá merecendo ser titular. A resposta é a melhor, ele dá dentro de campo. É craque, irmão, é craque, né? É inacreditável, ainda tem torcedor que vai na onda de jornalista assim, irmão. Sempre esse jornalista pega algum jogador para a cruz. Sempre foi assim. Aí alguns torcedores do Flamengo que seguem ele, vai na onda dele, começa a criticar os jogadores do Flamengo, começa a criar uma crise dentro do Flamengo, né? É um jornalista aí que tem a mania de chamar aí uma parte da torcida do Flamengo de Flamimimi. Vocês sabem quem é, né? Vocês sabem de quem eu tô falando. Não vou citar nomes aqui não, que, enfim, não vou dar brecha também, né? Porque ele gosta de ameaçar hoje. Eu tava vendo cair sem querer numa live dele deste último domingo, ele falando do jogo do Flamengo, cair na hora que ele tava ali ameaçando outros criadores de conteúdos. Não, que vai chegar o processo, as providências estão sendo tomadas, gosta de ameaçar, né, cara? É inacreditável. É inacreditável como ele gosta de ameaçar os outros, né? Parece que não gosta de ver ninguém fazendo sucesso, ninguém pode estar no YouTube. O YouTube tem que ser só dele. O YouTube é só dele. Não, deixa só o canal dele aqui. Todo mundo vai embora, todo mundo não presta. Mas enfim, voltando porque foi a partida, o Flamengo jogou uma barbaridade, jogou muito bem. Felipe Luiz, sensacional. Botou o time do Flamengo titular e nem precisou colocar o Pedro.
Nem precisou colocar o Pedro, o Arrascaeta resolveu, 2 gols do Arrasca, o Flamengo passou por cima do Grêmio, não deixou o Grêmio jogar. 3 pontos, neste momento somos líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos, né? É a mesma pontuação também, se não me engano, do Palmeiras, só que a gente está com... fizemos 5 gols e o Palmeiras parece que só fez 3 até o momento, ou 4. Nesse critério aí de desempate, o Flamengo está na frente, por isso é líder do Campeonato Brasileiro neste momento. Próximo jogo do Flamengo, meus amigos, é nesse final de semana. Contra quem? Deixa eu ver aqui. Flamengo, né? Deixa eu ver contra quem o Flamengo vai jogar. Nesse próximo jogo, o Flamengo vai jogar com o Juventude daqui, ó. Flamengo e Juventude, quarta-feira, a partir das 21h30, horário de Brasília. Já comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.